Olá, boa noite. Meu nome é Gabriel Oliveira. Hoje eu venho apresentar aqui a atividade da unidade 2 da disciplina de lançamento e disposição de rejeitos do curso de pós-graduação em Engenharia de Barragens de Rejeitos da Unileia. Basicamente, a atividade hoje pede para a gente apresentar 5 conceitos principais de formas de disposição de rejeitos oriundos da mineração e apresentar também o motivo de por que um cliente, entre aspas, fictício, que teria um empreendimento aí para ser construído, não poderia utilizar o método a montante. Inicia aqui falando primeiramente sobre a construção do método a montante. Primeiramente, um tipo das 5 formas que vai ser citada de disposição de rejeitos, que seria a forma de rejeitos com a utilização de barragens, que é a forma mais comumente utilizada hoje no Brasil, é a forma com a utilização de barragens. Também alguns pode considerar chamando de aterro hidráulico. Dessa forma, com a utilização de uma barragem de rejeitos, onde você tem um maciço ali, normalmente utilizado com algum processo utilizando solos com uma área de empréstimo específica, pode partir do enroncamento e seguir os processos com loteamento utilizando argilas, silts, entre outros aí, de acordo com o dimensionamento feito pelo projetista. Tem 3 métodos para essa construção e também para o seu alteamento, para elevar a sua altura do maciço ali, que é o alteamento a montante, o alteamento a jusante e o alteamento por linha de centro. Sendo que hoje o alteamento a montante ele não está mais permitido por lei. Tem a lei 14.066 que proíbe o uso de barragens construídas pelo método chamado a montante. Esse método a montante ficou muito famoso aí no Brasil depois das tragédias que ocorreram tanto em Brumadinho quanto em Mariana, onde as duas elas utilizavam esse método aí a montante. Então a legislação determinou que as empresas que usam barragem a montante teria até o ano de 25 de fevereiro de 2022 para, entre aspas, desmontar ou descomissionar, para parar de utilizar essa barragem. Mas ele ainda pode ser prorrogado aí pela Agência Nacional de Mineração, ANM. Então, no primeiro momento, se o cliente optar por esse tipo de barragem e por esse método construtivo de barragem montante, não é viável, primeiramente porque ele estaria infringindo a lei, e segundo, pelo risco. O benefício dessa construção desse tipo de barragem principal é a velocidade, e além da velocidade, é o custo, que ele é menor, ele é reduzido em relação a essas outras formas aí construtivas. Além disso, a nova legislação ela obriga empresas que administram as barragens a notificar imediatamente o órgão fiscalizador, o órgão ambiental, civil, sobre qualquer alteração na condição de segurança da barragem. Isso para impedir ou para prever aí algum acidente que possa ocorrer, como os que ocorreram no passado. Então, o primeiro método sugerido aí seria com a construção de barragens, com a utilização do maciço, porém, o método construtivo seria o método ajusante, que é o principal aí, mais seguro hoje em dia para ser utilizado no Brasil. Com o alteamento ajusante, tem algumas vantagens e desvantagens, né? A vantagem principal é que o método é eficiente para controlar a superfície freática, pode ser utilizado em lugar com vibração e até mesmo assim, dependendo do estudo, do projeto realizado, com alguns lugares que suscetíveis à sismicidade, terremotos, ele poderia ser utilizado. Teoricamente é uma operação relativamente simples, então não demanda aí uma mão de obra ou equipamentos tão sofisticados. É comumente utilizado hoje em dia, então você tem uma mão de obra maior. E tem uma maior segurança devido aos outros alteamentos, como por exemplo o que eu já citei anteriormente, o alteamento a montante.
Uma desvantagem desse alteamento aí ajusante é necessita de grande quantidade de rejeito nas primeiras etapas da construção. Dependendo da característica do rejeito, pode ter alguns problemas devido a taludes abatidos, por exemplo. É um pouco mais complexo ali do que o alteamento montante, porque ali você vai ter que ter os tapetes drenantes ali partindo das ombreiras, por exemplo, vai ter que ter o filtro vertical. Então, tem um custo, emprega um custo um pouco maior nesse processo construtivo aí. Segunda forma de dispor o rejeito é as chamadas pilhas de rejeitos. Eu, particularmente, trabalho em uma mineradora na cidade de Araxá, extraindo nióbio, em que será construída uma barragem e complementando essa barragem, complementando toda a estrutura dessa barragem, vai conter as pilhas de rejeito. Serão duas pilhas, uma pilha de rejeito de flotação, utilizando o rejeito que chamam de rejeito o grosso, né? E ela vai ser alteada, vai ser compactada como o rejeito a seco. Vai passar por todo um processo industrial para retirar a água que compõe ali no processo de beneficiamento desse rejeito. E com essa utilização, essa remoção da água, vai ser possível fazer empilhamentos, vão criar pilhas. Essas pilhas vão ter alguns taludes com inclinação pré-determinada pelo projetista para garantir a sua estabilidade, e a partir daí vão ter alguns alteamentos com essa própria pilha que está sendo compactada, está sendo ali agregada nessas pilhas. Nessa estrutura em específico que eu posso citar, conhecimento de caso, serão duas pilhas, uma de rejeito, de flotação, e a outra de rejeito de magnetita também, utilizando o mesmo critério, tendo a estabilidade dos taludes para garantir a estabilidade da estrutura como um todo. A vantagem principal dessa estrutura é a não utilização de água, se possível reutilizar a sua água para o processo industrial, ela retornar para o processo industrial. Porém, a desvantagem é o custo, é um custo muito mais elevado, você precisa de uma estrutura muito mais robusta para fazer esse processo aí de filtragem, de remoção da água, enfim, eleva bastante o custo em relação ao método que eu citei anteriormente. Um outro método também posso ser citado aqui seria a disposição nas chamadas cavas subterrâneas. Pode ser disposto os rejeitos aí, só que porém tem algumas desvantagens, como por exemplo, pode contaminar as águas subterrâneas, contaminar o lençol freático, por exemplo. Esses rejeitos, ele pode ser bombeado diretamente na cava da mina, então você tem escavação ali através de minas, né? E aí, na medida que você não vai utilizando, você vai dispondo os rejeitos ali naquele local. Só que isso depende muito também do método de extração do minério que você está estudando. Tem algumas vantagens e desvantagens nesse processo. O principal desvantagem seria essa parte aí de poder contaminar solo e enfim. E os principais motivos aí para utilizar esse método é proporcionar um piso de trabalho para atividade de extração, suporte para as paredes de escavação subterrânea e maximizar a recuperação do corpo do minério. Esse seria aí das utilizações. Só que, porém, isso varia muito de qual tipo de mineração que você vai utilizar. Então, em determinados casos, não é possível você utilizar esse tipo aqui de disposição de rejeito. Uma outra forma que pode ser utilizada é o chamado rejeito espessado, por exemplo. Ele lembra um pouco essa pilha que eu estou falando, mas porém ele é um outro processo e ele foi introduzido basicamente na década de 60, que começou a ser estudado, tem artigos aí, tem biografias, livros que tratam sobre esse tipo aí, e nesse processo é utilizado os espessadores, que possuem a função principal de separar sólido do líquido via sedimentação de partículas por gravidade.
É lógico, utilizando reagentes, alguns processos químicos aí para acelerar esse processo. E o desaguamento é, portanto, um processo mecânico que imbui aí nessa característica de disposição de rejeito, no caso o rejeito espessado. Possui também vantagens e desvantagens. A principal vantagem aí, assim como a pilha que eu citei anteriormente, a redução de água armazenada no depósito, no caso do reservatório, utilizando o exemplo da barragem. É possível recircular a água por toda a planta. Tem melhores condições de recuperação na área no fechamento, no caso no descomissionamento, por exemplo, mas porém possui algumas desvantagens. Tem um livro, o autor Portes, de 2013, que ele cita, por exemplo, que a taxa de produção deve ser pertinente com a tecnologia de espessamento de rejeito adotada, ou seja, você precisa de uma tecnologia avançada de espessamento para você ter uma taxa de produção pertinente, conveniente. Isso faz encarecer o custo, faz encarecer o processo. Precisa de uma mão de obra mais especializada, não é tão abundante assim, principalmente está também no caso do Brasil. Então, se a mão de obra é mais especializada, automaticamente aumenta o custo e necessita desse alto nível de tecnologia e infraestrutura local. E um alto consumo de energia para utilizar esse processo. Você ganha ali quando você reduz a água, mas porém você perde no consumo de energia. Então trata de um processo caro. Então hoje basicamente esse é o meu trabalho que eu venho apresentar para vocês aí. Desejo a todos aí que tenham um ótimo dia.